Oi, pessoal. Tive o prazer de receber aqui nos estúdios do Monitor do Mercado o Cauê Massanares, CEO da Investo, uma das principais gestoras de ETF do Brasil. Para quem não lembra, eles são os fundos de investimento negociados na Bolsa, que permitem aplicar em uma cesta de ativos de forma simples, prática, com baixo custo. No papo a gente fala sobre esse tipo de mercado, o crescimento que ele teve no Brasil, as oportunidades do cenário atual e as perspectivas de mudança, inclusive na legislação, para aumentar a oferta de ETFs aqui no Brasil. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcos Vasconcelos, CEO do Monitor do Mercado. Enquanto toca a nossa vinheta, eu peço que você já deixe a sua curtida, já se inscreva no canal e não esquece de depois deixar o seu comentário sobre o que você achou da nossa entrevista. Cauê, muito obrigado por ter aceitado nosso convite aqui nos estúdios do Monitor do Mercado. É um prazer ter você conosco. Obrigado, um prazer estar aqui. Prazer falar sobre um tema que está tão em alta hoje em dia, que é falar de ETFs e falar sobre o mercado. Obrigado pelo convite. Nosso foco é popularização desse investimento, né? Um tipo de investimento que acabou fora do radar do brasileiro e de repente agora só se fala nisso. Eu estou imerso no universo dos investimentos, no universo da comunicação, das notícias, e os ETFs começaram a aparecer com uma força tremenda e não necessariamente por marketing, né? O marketing também entra nisso, mas a gente vê que eles organicamente estão tomando muito espaço. O que explica esse espaço agora dos ETFs? É interessante você começar falando isso, que o ETF está tomando muito espaço. A gente, como empresa, nós vamos fazer 4 anos de operação agora no final de julho. E em 4 anos nós vimos o interesse dos nossos clientes aumentar exponencialmente. Quando a gente começou em 2021, a gente batia na porta dos clientes, dos escritórios, das consultorias, dos investidores institucionais. E o pessoal sabia o que era ETF pelo BOVA11, por um ETF... BOVA11. Vamos investir. ETF é o quê? Ibovespa? Uhum. E a gente falava, olha, tem muito mais do que Ibovespa no mundo de ETF. Ibovespa é uma estratégia, né? E aí as pessoas falavam, tá, mas eu acho que isso não é para mim. E nos últimos 12 meses, pelo menos, mas nos últimos 2 anos, a gente viu o interesse crescer exponencialmente. Muito do trabalho que a gente vem fazendo aqui como gestora focada no mercado de ETF. A gente respira esse veículo de investimento. A gente acorda, vai dormir pensando em ETF, em como trazer para mais pessoas educação, conteúdo. Mas o mercado evoluiu porque é natural que isso aconteça, como aconteceu lá fora, Estados Unidos. ETF já existe há 30 anos, mas ele se popularizou muito depois. Quando foi essa curva? Você tem ideia? A crise de 2008 foi um dos grandes pontos de inflexão para a adoção de ETF no mercado americano. Então ele já existia desde a década de 90 como veículo de investimento. Começou com investidores institucionais dos Estados Unidos, mais do que pessoa física. Aqui no Brasil é um pouco diferente, a gente vê mais pessoa física. Mas aí chegou na crise de 2008, quem estava no mercado lembra, tudo caiu 40% em um dia, né? Sim. E perdurou ali por um bom tempo em baixa. Os investidores institucionais olharam para as alocações que eles tinham e viram que os fundos que eles estavam investindo, os hedge funds, né? Hedge fund é para fazer a proteção, para fazer o hedge. Quando tudo caiu, os hedge funds também caíram. Eles que têm a habilidade de ficar short no mercado caíram tanto quanto os fundos passivos, os fundos indexados, que ficam long, né? Que só compram o mercado. E compram de forma diversificada. E cobram baixas taxas para fazer isso. Então os investidores institucionais olharam a carteira e falaram, poxa, estou pagando 2,20 para os hedge funds fazerem a proteção para mim, que estão cobrando uma taxa alta. Quando veio a crise, protegido na crise. E não fui protegido. Quando veio a crise, eu caí tanto quanto a minha alocação sistemática, a minha alocação indexada, tanto quanto esse ETF, que cobra
0,20, 0,30, 0,40. Na média, os ETFs cobram 0,50 nos Estados Unidos. Então, eles olharam e falaram, poxa, por que eu estou pagando 2,20 se eu poderia pagar muito menos e ter uma exposição similar? E aí começou a intensificar o trabalho das casas de análise também, e estudos, mostrando que o investidor, seja o institucional, seja a pessoa física, estaria muito melhor investindo num fundo de índice. Começou uma migração mais massiva, especialmente do institucional. Então, depois de 2008, você vê o fluxo de entrada em ETFs crescendo num ritmo ainda mais forte e o fluxo de saída dos fundos ativos, né? Dinheiro saindo de fundo ativo. Perfeito. E dinheiro entrando em ETFs e fundos passivos. E todo ano, desde então, tem se intensificado esse movimento. E tanto que fundos passivos já são mais da metade do mercado americano. E desde então a gente tem aquela lógica também que se espalhou muito. Não é necessariamente uma verdade absoluta, mas que a grande, enorme maioria dos gestores no longo prazo não vão ganhar do benchmark. Perfeito. Como é que isso se aplica num mercado tão variado, com tanta possibilidade? Então, essa referência, tem um estudo que a S&P faz todo ano, todo semestre, na verdade, que chama SPIVA. Quem quiser ir atrás desse estudo é muito interessante. A gente coloca o link aqui na descrição do YouTube para ficar mais fácil. E esse estudo mostra para cada mercado, tem para os Estados Unidos, tem para o Brasil, tem para a América Latina, tem para todos os países que têm mercado organizado, mostra que no longo prazo, mas aí eles olham em 1 ano, em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos, qual o percentual de gestores ativos que perdem do índice de referência que eles têm lá de benchmark para os fundos. E a estatística é gritante. Assim, em 1 ano, mais gestores perdem do que ganham dos índices. Em 3 anos, cerca de 80% dos gestores perdem do índice de referência. Em 5 anos para mais, e aí 5, 7, 10 anos, mais de 90% dos gestores perdem do índice de referência. Mas os gestores cobram os seus 2,20. Né? Quando eles ganham, eles cobram ainda 20% de performance, mas mesmo quando eles perdem, eles cobram os 2% de taxa de administração. E aí você poderia investir num ETF, num fundo indexado, que vai te cobrar muito menos para fazer essa alocação. E você não precisa se preocupar, você dorme tranquilo à noite, sabendo que você está diversificado, sabendo que a sua alocação não está concentrada em uma pessoa ou em uma empresa. Né? Então o ETF te traz... Depende da quantidade de ETFs que você está investindo também. Você pode estar diversificado em ativos, mas não em mercados, por exemplo. Exato. Sim, claro. Você pode estar numa geografia. Você investe só em ETFs do mercado brasileiro. Aí você está na geografia Brasil, né? Com riscos Brasil. Você pode diversificar para ETFs globais, outras classes de ativo também. Então, e aí que o investidor lá fora começou a entender que o ETF é nada mais do que um tijolinho para a construção de um portfólio inteligente. Então, até os gestores ativos começaram a usar ETF nas suas alocações. Sim. Porque o gestor tem vamos dizer que ele tem um call de mercado. Olha, eu acredito que o segmento de inteligência artificial vai crescer e uma parte grande de inteligência artificial é o semicondutor que está ali embaixo, né, empoderando essa inteligência artificial. Então eu vou comprar empresas de semicondutores. Mas aí o gestor... Então um call interessante, né, que realmente tem se mostrado valioso. Mas aí qual que vai ser a empresa? É a NVIDIA, é a Qualcomm, é a Intel? Se o gestor tem esse call direcional de mercado, ele pode alocar num ETF de semicondutores, ao invés de ficar fazendo o stock picking. Então ele acerta a direção, mas ele não corre o risco de errar a empresa. E aí você começa a ver gestores... O apagão, inclusive, dos semicondutores há 3 anos, né, que foi o grande caos da indústria. Os carros pararam de sair da fábrica porque você não sabia qual era a empresa que era responsável por produzir semicondutores. Sabia o chip que vinha da NVIDIA, mas quem fornecia material para ela, você não sabia nem quem era. E ela tinha pegado fogo no Japão. Né? Sim, e teve a pandemia, uma disrupção também na cadeia de suprimentos ali, e o preço de carro subiu, e acho que o preço de muita coisa subiu aí, né? Então, você vê um call direcional
mas você não precisa acertar a empresa. O gestor agora ele começa a fazer uma gestão ativa usando o ETF na sua carteira, e aí ele consegue ter uma análise macro, mas ele não precisa fazer, poxa, investiu numa empresa, teve uma fraude contábil ali na empresa e aí o gestor ficou no mercado certo, mas com a empresa errada. Então o ETF começou a dar essa ferramenta também para os gestores. Então, fora do Brasil, a gente já vê fundo de pensão, o gestor ativo, a pessoa física. O pessoal já adotou em massa. E hoje o trabalho de vocês está sendo em apresentar esse produto para os gestores, principalmente. Vocês estão esperando essa entrada mais forte dos gestores ou vocês estão focados no pessoa física, na Investo? Aqui no Brasil e na Investo, a pessoa física é a porta de entrada para o mercado de ETF. Então, lá fora foi o institucional que veio primeiro. Aqui, a pessoa física está adotando em massa, antes do institucional. O institucional ainda compra os principais índices de mercado, mas eles ainda têm um viés, né? O gestor ou o investidor institucional, de forma geral, ainda tem um viés que o ETF veio competir com ele. E na verdade não. Na verdade o ETF veio complementar o trabalho do gestor. Então hoje a gente ainda está nessa negação, alguns gestores já são mais iluminados, já estão aceitando e usando os ETFs. Iluminados eu achei ótimo. Porque eles já foram lá para fora, já estudaram universidades de fora, já viram como funciona lá, trabalharam numa gestora de fora, já trazem um pouco esse conceito lá de fora. Alguns ainda estão na negação, né? Olha, ainda vou fazer meu stock picking aqui, mas ok, vou usar 5% da alocação em ETF porque eu quero entender como funciona isso. A gente já está nesse momento. A pessoa física, ela já vem com o caminho das pedras do que foi nos Estados Unidos, na Europa, e o que está acontecendo lá fora. Ela é muito mais rápido a transição. Então ela fala, bom, vou fazer uma carteira aqui de investimento. Vou escolher ações brasileiras aqui para eu comprar. Será que eu compro Petrobras? Ou vou comprar uma BDR da Apple? Já não faz mais sentido para a pessoa física. Ela já entra no mercado olhando o ETF como uma ferramenta muito eficiente de alocação. E o que eu falei, de dormir tranquilo à noite. Você põe a cabeça no travesseiro, você não está dependendo de uma empresa só. Então, a Investo, em 4 anos, a gente já está com 130 mil cotistas. Isso, se você pegar a Bolsa Brasileira há 10 anos atrás, tinha 500 mil pessoas na Bolsa, né? Então, 7 anos. 7 anos. Boa estatística. Então, a Bolsa está crescendo o número de CPFs e os ETFs estão ganhando espaço. Já são mais de 600 mil pessoas físicas investindo em ETF. Só na Invest são 130 mil. Então, a pessoa física ela adota muito mais rápido porque ela escuta a gente aqui no podcast, ela já entende. Bom, vou começar. O investidor institucional tem um processo mais longo de tomada de decisão, de estratégia de investimento, mas está começando. A gente está no começo de uma tendência que vai ser avassaladora aí nos próximos anos. E a gente vê hoje no mercado, né? Tá chegando muito ETF, vocês são grande parte disso, assim, da diversificação de ETFs, mas ainda tem muitos em cima dos mesmos índices. Por que isso? Por que não entrar em novos mercados? E por que eu escolheria o ETF de uma ou de outra gestora, já que eles estão seguindo o mesmo índice? Olha, quando você fala de ETF seguindo o mesmo índice, tem uma estratégia dos grandes bancos hoje no Brasil que a gente olha e cada um tem a sua linha de ETFs para alocação de caixa dos próprios fundos que eles fazem a gestão. Então, é um modelo aí, o Brasil é um mercado muito concentrado, né? Então, os bancos tentam deixar o dinheiro dentro de casa. Então, cada um cria o seu ETF de Ibovespa, o seu ETF dos principais indicadores para colocar o próprio dinheiro deles, dos fundos da casa. Então, isso tem uma estratégia ali que a gente vê no mercado acontecendo. Mas pensando no investidor, no pessoa física, por que eu olho um ou outro? Isso. Faz alguma diferença? Aí, quando você vai comparar, e aí falando um pouco do portfólio Investo, nós procuramos ser... diferenciar, né? Eu não quero ter um produto em que eu estou competindo exatamente na mesma estratégia, exatamente com a mesma estrutura. Eu procuro trazer complementariedade. Então, no portfólio da Investo, por exemplo, você pode alocar em renda variável global. Aí a gente tem o ETF mais diversificado do mundo, produto único aqui
no mercado brasileiro, que é o World 11, por exemplo. Aí nós lançamos um ETF de S&P 500. Você fala, bom, tem outros ETFs de S&P 500 já no mercado. Exato. Mas aí a Investo trouxe uma estrutura UCITS, que é usando uma estrutura, comprando um ETF da Vanguard na Irlanda, que tem um benefício tributário, que você paga menos imposto nos dividendos recebidos. Nossa, então, esse assim, é o diferencial. Esse é o diferencial, Um parafuso, mas vocês acharam alguma coisa, o que é impressionante. E a gente consegue pagar metade do imposto no dividendo. No GP US 11, por exemplo, que legal. Você vai ter mais rentabilidade porque você paga menos imposto, o fundo paga menos imposto no dividendo recebido lá fora. Então, tem alguns pontos que é o detalhe, quando você fala, bom, eu vou escolher um ETF. Se você olhar o nosso portfólio, você pode escolher sem preocupação que você vai estar na estrutura mais eficiente, os spreads de negociação vão ser os menores, mas acho que a estratégia de investimento mesmo, uma estratégia muito eficiente, qualquer ETF que você escolha, seja semicondutores, seja S&P 500, seja o ETF de energia nuclear que a gente lançou, Núcleo 11, seja um ETF de renda fixa. Você vai ter os melhores spreads, você vai ter uma liquidez garantida por formador de mercado, você vai ter transparência. Se você pegar um exemplo, né? A Investo é a única gestora que faz isso. A cada 5 segundos no nosso site, você tem a atualização do valor justo daquele ETF. As outras gestoras, bancos, eles atualizam todo dia o valor da cota, né? Perfeito, vocês atualizam a cada 5 segundos. A gente está ali, você quer negociar no home broker, deixa eu ver quanto deveria estar valendo esse ativo. Você vai no site da Investo, você tem lá o preço. Se for um de renda fixa, qual é o yield que eu estou pegando comprando esse ativo? Pega o NTNS 11. Hoje está pagando IPCA mais 8,5, alguma coisa assim. Amanhã você entra no site, qual que é o yield que eu estou pegando se eu comprar hoje essa cota? Então, quando a gente vai olhando o detalhe do detalhe, a gente quer que o cliente da Investo se sinta seguro para falar, poxa, eu não vou nem olhar os outros, porque eu sei que o ETF Investo vai ser o mais eficiente na estratégia que ele está se propondo. Então, eu vou comprar aqui porque eu sei que eu vou estar bem servido, bem assessorado. Perfeito. E tem funcionado, né? O cliente que começa a usar nosso ETF acaba ficando no ecossistema porque ele confia, ele gosta, ele vê que funciona. É uma diversificação, mas ali em casa, né? Isso, e a gente tem muita tecnologia para fazer isso, né? A gente nasceu para fazer ETF. Eu não divido a cadeira do meu time de operações com fundo ativo, com fundo de outras classes de ativo. Eu tenho um foco nesse veículo de investimento. E quando você tem foco, você faz bem feito. Quantas pessoas estão hoje na operação da Invest? Hoje são 27 pessoas no time. Quantos? Entre operações, comercial, marketing, research e o corporativo mesmo para operar a empresa. Perfeito. Bom, e como a gente fala de ETF, a gente costuma falar de renda variável. Como é que a gente fala de ETF num país com juros a 15% ao ano e com um investimento que mais paga sendo emprestar dinheiro para o governo? Sem a gente entrar no âmbito, né, do governo e... Não, emprestar dinheiro a risco soberano. Né? Exato, mas pensando que hoje existe essa oportunidade de você ganhar 15% ao ano emprestando para o governo, você tem vários veículos para fazer isso. Você pode ir no Tesouro Direto, comprar um título, você pode ir no mercado secundário, você pode comprar um fundo de renda fixa, ou você pode comprar um ETF. E aí, por que comprar um ETF de renda fixa? As pessoas associam ETF a renda variável, Exato. Porque está na bolsa. Mas existem ETFs de renda fixa. A Investo tem o LFTS 11, o LFTB 11, o NTNS 11, tem até renda fixa internacional. Mas vamos dizer, você quer renda fixa, ganhar 15% ao ano, prestando para o governo. Se você comprar, por exemplo, LFTB 11, um ETF que está investindo majoritariamente ali em taxa Selic, você está ganhando esse yield da Selic, um pedacinho de yield de inflação, que tem uma NTNB nesse ETF também, e você paga menos imposto no final do dia. Você não paga IOF, porque ETF não tem IOF. Você paga o imposto de renda no ganho de capital na alíquota flat, né? Uma alíquota única. No caso do LFTB 11 ou NTNS 11, você paga 15% de imposto. Porque o imposto é calculado na carteira do fundo.
e não no tempo que você ficou investido naquele ativo. Então, outras renda fixa, você vai estar ali na escadinha, né? 22,5%, 20%, 17,5%, 15%. Se você comprar o LFTB11 ou NTNS11 hoje e vender amanhã, ou vender daqui uma semana, daqui um mês, você vai pagar 15% no ganho de capital, não tem IOF. Então, só de não ter IOF nos primeiros 30 dias, você já ganha de qualquer outra renda fixa. E por ter o imposto de renda na alíquota única, você ganha de qualquer outra renda fixa também, de risco comparável aí, porque você está pagando menos imposto. E tudo isso negociando no ambiente que você já negocia outras coisas, ações, fundos imobiliários e tudo isso na bolsa, né? Você pode deixar aquele ETF de renda fixa como garantia para outras operações, para ter margem. Você não precisa ficar falando, bom, aqui está uma caixinha renda fixa, aqui é renda variável, deixa eu fazer aqui o meu planejamento, né? Você usa, caiu um dividendo, você não sabe o que fazer, você pode alocar no ETF de renda fixa, enquanto você encontra outra opção de investimento na bolsa. Então, tem vários usos para o ETF de renda fixa, mas as pessoas ainda não conhecem muito, né? Exato, a gente fala de ETF, a gente pensa em renda variável e em estratégias fora da caixinha também. Você pensa em renda variável em energia nuclear, por exemplo. Exato, A renda fixa ali te dá um retorno até maior, né? Porque você está com o título público sendo negociado no mercado institucional, você consegue spreads menores, o ETF ajuda até com isso, e você pode colocar na mesma plataforma que você já investe sua renda variável. Então, para outras operações, isso facilita muito a sua vida. E o ETF entrega isso de forma simples e com liquidez, né? Você não precisa ter prazo de resgate ali. Perfeito. Cauê, se puder falar um pouco da sua experiência Silicon Valley, todo o caminho que você traçou e por que focar em ETFs no Brasil, num mercado em que não é, convenhamos, a menina dos olhos de gestoras em geral. Sim. Voltar até um pouco aí na minha história, que antes do Vale do Silício, eu estava no Banco Central. Então, eu fui do Banco Central do Brasil, da área de supervisão de instituições não bancárias. Então, tudo que não é banco era ali no meu departamento. Eu estava na inspeção, então a gente ficava um mês lá em loco, fazendo uma inspeção nas instituições. E depois eu passei a fazer parte de um time que olhava coisas mais estratégicas ali, que chegavam para supervisão. E uma dessas iniciativas começou a chegar muita empresa tecnológica para ser autorizada, e depois que elas eram autorizadas, elas tinham que ser supervisionadas. Que já na chegada dessas fintechs todas. Chegada das fintechs. Tá. Né? Na época, lá não usavam nem o termo fintech, eram inovações tecnológicas no sistema financeiro, era o time. Que ano que foi que você estava lá? Foi 2013. 13, tá. Começou, né? Depois 14, 15, 16, 17, até que eu saí e fui para o Vale do Silício. Então, começaram a chegar essas empresas e o pessoal, para não matar a inovação, o Banco Central sempre teve uma postura muito proativa no mercado, fez coisas muito boas aí até para o mercado brasileiro, para olhar essas instituições de outra forma, né? Então criaram um time para olhar essas instituições e eu era um representante da supervisão. Era o time sandbox ali quase. O time que começou, até depois fizeram o sandbox ali. Legal. Então a gente olhava isso de uma forma como vamos fomentar o surgimento de mais instituições no Brasil com a segurança, obviamente, com a resiliência que o mercado exige. Então eu fiquei muito envolvido nesse mercado ali, os bastidores dessa democratização do sistema financeiro brasileiro, que nos últimos 10 anos a gente viu aí muita instituição nova, instituição de pagamento, de empréstimo, de todo quanto é tipo, né, de cartão de crédito. E com isso eu fiquei envolvido nesse mercado, acabei saindo do Banco Central e fui para o Vale do Silício trabalhar do outro lado da mesa, nos fundos de investimento que estavam investindo nas empresas, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo também, mas olhando a inovação acontecendo do ponto de vista do investidor. O que olhar numa empresa com potencial de crescimento, como ajudar essa empresa a crescer, não só com recurso financeiro, mas apoiando mesmo ao longo da vida da empresa. Era Search Fund ali? Era um Venture Capital. Um Venture Capital. Então trabalhei em 2 Venture Capitals ali no Vale do Silício.
acabei fazendo um MBA na Universidade de Harvard. E nesses 2 anos do meu MBA, as coisas começaram a se conectar. Porque eu já estava um tempo vivendo nos Estados Unidos. Então, com a minha experiência de Brasil, depois a experiência no Vale do Silício, investindo nessas empresas. E sendo uma pessoa física nos Estados Unidos mesmo, alocando meu próprio capital nos ETFs, tinha conta na Vanguard, alocando em ETF Vanguard, vendo o modelo de negócio, comecei a me apaixonar por esse tipo de fundo e comecei a pensar assim, poxa, por que eu não tive acesso a isso antes no Brasil? Por que minha família não teve acesso a isso? A esse veículo de investimento tão eficiente que te permite ter exposição global. A gente ficava ali refém, né, da renda fixa brasileira, ou que é super boa a renda fixa, mas se você pegar em dólar, tanto a renda fixa brasileira, né, mal paga a inflação em dólar, e a Bolsa Brasileira em dólar há 50 anos anda de lado. Sim. Então, se a gente tivesse... Mas daqui a pouco vai destravar, viu? Essa é a promessa do futuro, né? Acho que tem potencial, claro. Sempre tem. Mas não adianta olhar só para o Brasil, né? Então, eu olhei isso e falei, poxa, por que ninguém faz isso no Brasil? E se ninguém arregaçar as mangas, colocar a mão na massa e for fazer, nada vai acontecer. Foi aí que decidi fazer alguma coisa, me juntei com o Luiz, que era meu colega de banco, que tinha ido fazer um mestrado em Londres, estudando índices do mercado. Também teve essa epifania, né? Falou, poxa, aqui na Europa tá tudo acontecendo, o ETF é o futuro. A gente decidiu se juntar e fazer a Investo para ser a gestora que traz o conceito que o John Bogle já trouxe para os Estados Unidos há 50 anos, que é o conceito de gestão passiva, e depois virou ETF, né, que é um veículo muito eficiente para a gestão passiva. E a gente decidiu trazer para o Brasil, e desde então, né, há 4 anos, 5 anos a gente incorporou a empresa, 4 anos começamos a operação, o mercado evoluiu muito. A Investo ajudou o mercado a evoluir, a gente puxou à frente em vários pontos, né, mas a infraestrutura do mercado evoluiu, formador de mercado, administrador de fundo, a própria B3, a CVM, então o mercado está indo na direção certa e a gente está sendo uma força motriz para ajudar esse mercado a crescer cada vez mais. Parte desse financial deepening ali, desse conhecimento maior de mercado, veio dos últimos 7, 8 anos, né? Perfeito. O investidor discutindo a vida dele nos últimos 8 anos. E a única coisa que vai fazer o mercado evoluir é a demanda. Então, o financial deepening, o investidor conhecendo, ele acaba demandando do mercado mais soluções eficientes. E a Investo está oferecendo. Claro que a gente ajuda a acelerar esse processo da demanda acontecer, mas a demanda está fazendo com que o mercado se movimente. E mais instituições nascendo, mais democratização. O cliente começa a abrir o olho e a pensar, poxa, por que eu estou pagando? Igual em 2008 o investidor americano começou a olhar, né? Por que eu estou pagando caro para ter performance pior que o índice? Vamos alocar em índices de referência, vamos alocar em ETF, num veículo eficiente. Então isso está acontecendo agora no Brasil. E em relação à parte técnica, né? Você falar, eu estava nos Estados Unidos, o Luiz estava em Londres. Então, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, o que vocês têm de efetivamente brasileiro que precisa ser feito aqui, que é diferente da operação lá fora, do que você observou nos seus estudos, na sua vivência lá fora? Cada país vai ter a sua nuance, né? Então, para começar, a regulação. Então, a regulação de ETF no Brasil é uma regulação de 20 anos. É uma regulação muito antiga. Então, a gente trabalha com uma regulação que não está tão avançada quanto os Estados Unidos, quanto na Europa. Há 20 anos atrás, eles também pensavam assim, né? E foram evoluindo. Acho que a gente vê aí o regulador brasileiro com um apetite grande de atualizar, né? Tanto que a regulação de fundos estava bem ultrapassada, saiu a 175, que agora modernizou muita coisa. A norma de ETF, a instrução de ETF, é um anexo da antiga 555. Então, naturalmente, o regulador ainda tem que atualizar esse anexo para ajudar o mercado a ter uma base mais moderna, assim como é lá fora. Então, o que a nossa regulação dificulta? Por exemplo, ETFs inversos, você não pode fazer hoje em dia.
ETFs ativos você não pode fazer hoje em dia. Então, só para dar dois exemplos são aí. Dois exemplos importantes para o mercado, né? Exato, Não é uma coisa simples, vírgula. É uma coisa importante. Que realmente muda a forma de investir em ETF. Sim, e o regulador já demonstrou uma abertura para atualizar essa norma para o próximo ano. Então a gente vê um movimento, mas é claro que esse movimento tem que ser puxado pela demanda, né? A demanda do cliente, que demanda das gestoras, que demandam do regulador uma mudança. Então fica aqui a demanda, viu? Por favor, resolvam isso. E quanto mais interesse, mais tem a necessidade de se atualizar. Então a regulação é diferente, mas a gente consegue trabalhar com a regulação de hoje com muitas estratégias ainda. Então, aí quando você vai para a infraestrutura, lá fora você tem dezenas de formadores de mercado que estão precificando os ativos. Aqui no Brasil, a gente ainda tem poucos players que estão atuando. Tem uma questão de regras da B3 que acabam penalizando alguns players estrangeiros que muitas vezes não conseguem operar todo o tempo aqui na B3, então alguns ficam de fora. Tem uma questão do mercado ainda ser pequeno, né, para ser atrativo para alguns players maiores, mas isso está mudando. A gente está vendo mais players que estão entrando para ser formador de mercado. Ajuda a dar preço, ajuda a dar liquidez, ajuda a dar mais transparência na precificação dos ativos. Aí a gente tem também administrador do fundo. Os sistemas estão se modernizando. Então a gente veio com a demanda no ETF UCITS. Conseguimos viabilizar, mas você tem que mover ali B3, tem que mover o administrador do fundo, a conta lá fora, a negociar em outra bolsa, horários de negociação. Então a cada produto um pouco mais inovador que a gente traz, renda fixa, mesma coisa, você tem que combinar, né, com todos os prestadores de serviço do fundo. Tem que ajustar muita coisa para lançar um produto. Exato, não é só a operação da gestora, é o provedor de índice, é a bolsa, é o administrador, é o formador de mercado. Para quê? Para quando a gente coloca um produto no mercado, o cliente não tem que ficar se questionando. É um ETF da Investo, será que é eficiente ou não? Não, é Investo, funciona, é eficiente. Então, a gente toma esse cuidado muito grande aí antes de lançar cada ETF. Então, é isso que vem melhorando ao longo do tempo. Os Estados Unidos está bem à frente, a gente está dando um passo de cada vez para chegar lá. O tamanho do mercado é um problema para vocês aqui, para o crescimento de vocês, ou tem mercado para vocês crescerem bastante ainda? O mercado de ETF ainda é pequeno no Brasil. Então quando a gente olha, até um tempo atrás eram 50 bi de reais no mercado de ETF, agora está na casa de 60. Cresceu um pouquinho. Mas metade disso ainda é Ibovespa, ainda são essas estratégias legadas aí, né? Que o pessoal ainda tem, acaba sendo um pouco de caixa de benchmark aí de fundo. Então, se você pegar o mercado de fato que não é Ibovespa, é 30 bilhões, 25, 30 bilhões de reais. É muito pequeno quando você compara com a indústria de fundos brasileira, que está na casa de 8 trilhões. Então, o mercado de ETF brasileiro ainda é pequeno, ainda é 0,5% da indústria de fundos. Nos Estados Unidos, o mercado de ETFs é quase 30% da indústria de fundos. Se a gente chegar nesse patamar aqui no Brasil, a gente está falando de quase 2 trilhões, né? Ou mais de 2 trilhões até, se chegar no patamar dos Estados Unidos, só no mercado de ETF. Poxa, Cauê, vai chegar a 2 trilhões e meio, como, né, se pegar em percentual seria o dos Estados Unidos para cá? Talvez 2 trilhões e meio seja muito para olhar nos próximos anos, mas eu acredito que a gente vai sair de 50 para 500 bilhões. Então, se eu pegar o mercado de hoje, é pequeno. São 30 a 50 bilhões aí para a gente atacar. A Investo tem 3 bi desse mercado. Mas se eu olhar o mercado nos próximos 3, 5, 7 anos, vai chegar a 500 bilhões, isso é fato. Quanto tempo vai demorar, a gente não sabe. Mas vai chegar, porque é o caminho natural. Então aí é um mercado já relevante para a gente conseguir pegar um pedaço e ajudar o brasileiro a ter exposição ao complementar, né? A Investo está aqui para complementar a alocação da pessoa física, do gestor, do institucional. Falando em eficiência, enfim, eu sou jornalista, eu gosto de notícia, eu gosto de coisa nova, eu gosto de novidade, eu adoro projeto novo. Mas quando a gente fala de ETF,
sempre tem, né, uma sacada diferente. Igual você falou os condutores, semicondutores, ou a energia nuclear. A gente tem mercado por isso tudo de variedade, ou isso é mais uma estratégia de marketing para chamar atenção para o produto? O mercado ele tem alguns ciclos, né? Então até 2021, investimento temático estava em alta. Tudo que as pessoas queriam era um investimento temático. Tudo que era urânio, maconha, nossa, todo mundo estava lançando alguma coisa. Tinha muito interesse. Então, depois de 2021, veio guerra na Rússia e Ucrânia, toda essa tensão geopolítica no Oriente Médio, China, Trump, ainda tinha um pedaço do Covid ainda impactando. Então, muita dificuldade de você conseguir entender qual é o tema do futuro. Aí o investidor voltou às teses mais estruturais. Então, investimento diversificado de renda variável, investimento em renda fixa, né? Os yields de renda fixa, não só no Brasil estão altos. O Brasil está 15%, mas nos Estados Unidos está quase 5%. Para eles é muito alto isso. Europa também. E lá já vem dolarizado. Né? Já vem dolarizado também, Então, Europa também, com yield alto. Os juros no mundo estão altos, a inflação está alta. Então, voltou-se temas estruturais, que é renda fixa. Tem uma frase que eu gosto muito, que sai no Wall Street Journal toda vez, é bonds are back. Porque ficaram décadas em que pessoas não compravam mais bonds. Porque você vai comprar uma bond para render 0,5% ao ano, ou 0%, ou 1% ao ano. Ninguém comprava bond, é só renda variável, né? Talvez um high yield ali. Agora, bonds are back. Você pode comprar um título público americano e ganhar 4,5% ao ano, que é ótimo para Estados Unidos, né? O ativo mais seguro do mundo, ou um ETF de renda fixa, que tem um yield aí 4,5% a 5% ao ano, sem correr riscos em dólar, correndo muito pouco risco. Então, mudou-se um pouco a alocação dos investidores, mas não é que morreu o interesse por algum tema. Não, o investidor está preferindo tese estrutural, isso pode mudar. Agora, o que isso significa? Você falou de energia nuclear, né? A gente lançou um ETF há poucos meses de energia nuclear. É um tema, é uma hype? Para alguns pode ser, mas para nós é um tema satélite, logicamente, não é uma tese estrutural ali, não é uma renda variável diversificada, não é uma renda fixa, mas é uma alocação satélite em que você olha uma mega tendência de transição energética, que energia nuclear é a única energia que é capaz de suprir essa nova demanda. Porque é uma energia que tem um capacity dos mais altos de todos, que tem a menor emissão de carbono, uma das menores, aí, a energia mais sustentável, e agora tem uma energia modular também, que ela consegue prover energia perto da demanda. Sim. Então, quando você olha na transição energética, é estrutural dentro da transição energética. É um tema satélite, mas não é uma NFT. A gente tem um ETF de NFTs também, que foi uma hype e parou. Mas a gente tem ETFs que são temas estruturais e tem os que são estruturais para qualquer portfólio, como o World 11, como o SDB11. Nesses que são mais focados em hype, o que acontece quando a hype passa? A hype NFT passou e o preço... Como é que está o ETF dos macaquinhos? Não sei, né? Caiu muito o preço, né? O ETF que tem tanto o nosso quanto de qualquer gestora que estava focado no metaverso, por exemplo, caiu muito o preço. É um ETF de trader, né? Você quer fazer um lucro muito grande de um dia para o outro, de uma semana para outra, mas é uma alocação muito volátil. Agora, tem um tema como energia nuclear, que não é uma hype? Pode ser, mas mês passado foi o segundo melhor ETF da Bolsa brasileira em performance. O primeiro foi um outro ETF nosso, que é o Chip 11, que é o ETF de semicondutores. É uma hype semicondutores? Bom, pode ser, mas é uma hype de 20 anos, né? Que há 20 anos ele entrega performance. Então, é uma mega tendência, a gente classifica. Não é uma hype, é uma mega tendência da sociedade. Tecnologia. Alguns vão falar que é um tema. Eu acredito que é uma mega tendência, uma alocação estrutural do futuro. Né? Que a tecnologia está cada vez mais dominando o mundo. Hoje é tudo, então
também tem que acabar segmentando, né? Exato. Então, você pode fazer... Eu gosto muito do livro do John Bogle, O Investidor do Bom Senso, né? Que ele fala, você pode fazer uma alocação inteligente com 2 ativos. Você pega um ETF de renda variável, no caso, a tradução para nós seria o World 11, WRLD 11, e um ETF de renda fixa global. A gente teria 2 ali, o SDB 11, que é Estados Unidos, e o BNDX 11, que é mundo. Então, no caso aqui no Brasil, você precisaria de 3 ativos. Você está investido no mundo todo, na renda variável e na renda fixa. Pronto, com 3 ativos aqui no Brasil. Agora, você que busca conhecimento e quer estar fora da curva, você pode tentar estar acima do benchmark sem correr riscos de um título individualmente, de uma empresa individualmente. Você pode alocar em alocações satélite. Vou falar, preciso de um pouco de Bitcoin, então você compra lá o nosso HODL 11, preciso de um pouco de ouro, você compra lá o GLDX 11, coloca no seu portfólio. Eu quero alocar em semicondutores ou tecnologia, tem o Chip 11, o STK 11, energia nuclear, tem o Núcleo 11. Preciso de renda fixa Brasil, LFTS 11, LFTB 11, NTNS 11. Estou falando aqui vários ativos que você pode formar um portfólio inteligente e não ficar só no básico. Ou você pode fazer o básico mesmo, falar, vou comprar o World 11, o SDB 11 e pronto. Mas que na sua ideia é um risco menor. Você tem menos volatilidade quando você aloca mais ativos diferentes, porque você está tendo um contraponto, né? A Bitcoin tem muita vol, mas se você colocar 1% de Bitcoin no seu portfólio, 2%, ele ajuda a controlar um pouco a vol quando renda variável cai e Bitcoin sobe. Então, algumas classes de ativo têm um benefício, mas você começar a adicionar muita coisa, aí você vai se perder um pouco no porquê que você está colocando aquilo, né? Sair um pouco do conhecimento geral, mas se você quiser arriscar demais, você pode acabar quebrando do mesmo jeito, fazendo isso. Exato, aí você começa exagero. Você começa a exagerar, colocar empresas, colocar título, debênture e a quem tinha debênture da Americanas, você sabe o que aconteceu, né? Poxa, você tinha uma empresa que era high grade e aconteceu o que aconteceu. Então, quem quer dormir tranquilo... Não foi um caso isolado do nosso mercado, né? Não foi, teve Light também, teve outras... Como é que é o nome? Aquela de estrada aqui também. Agora o pessoal está comprando IPCA mais 11%, CDI mais sei lá quanto, e acha que está tomando pouco risco, mas se está pagando muito é porque tem algum risco embutido. O ETF é um balanço muito inteligente para você fazer a alocação para ter retornos no longo prazo sem correr riscos individuais. Então o ETF está aí para ajudar. Maravilha, Cauê. Alguma coisa que a gente não abordou aqui que você acha que valeria chamar a atenção? Acho que... Que não sejam os nomes dos ETFs. Tá, a gente tocou um pouco nesse ponto agora sobre classes de ativos e a gente vê muito brasileiro com viés muito grande para ativos brasileiros, para a Bolsa brasileira. Então, vale um chacoalhão mesmo para quem está investindo somente em Brasil ou com um grande percentual em Bolsa brasileira ou só renda fixa brasileira? Eu gosto sempre de lembrar que o Brasil, o nosso mercado de renda variável é 1% do market cap do mundo, né? Então a gente tem 1% aqui dentro. Você está botando todos os ovos no menor pedaço possível que você pode pensar de uma pizza, né? Exato. Assim, um paralelo é você falar assim, então eu vou investir no mercado de renda variável da Nigéria. Por que você vai comprar o mercado da Nigéria? Não, porque tem um super potencial. É a mesma coisa que você comprar o Brasil, né? Tamanho. Então, ok, você tem o viés doméstico, você vive no Brasil, você quer ter uma exposição em reais, mas as pessoas tendem a ter uma sobreexposição em Brasil. E vale aquele chacoalhão, né? Mesmo, o dólar estava caindo, então olha só, a Bolsa Brasileira subindo. Aí do dia para a noite, o dólar volta a subir, tem essa questão geopolítica aí com Trump, governo brasileiro. Então, se você quer ter uma alocação inteligente no longo prazo, diversifique dentro do Brasil, diversifique fora do Brasil, diversifique em classes de ativos diferentes, como Bitcoin, ouro e outras classes de ativo, porque você vai olhar daqui 10 anos, você vai falar, poxa,
Deixa eu agradecer aqui a Investo que me ajudou a diversificar, porque a diversificação é o único almoço grátis no mercado. Então, não esqueça disso. E hoje, sendo o advogado do diabo aqui, você sendo o advogado do diabo, qual é a maior dificuldade, qual é o maior problema para investir em ETF sendo pessoa física no Brasil hoje? Qual a maior dificuldade que eu vou enfrentar? A maior dificuldade é a estrutura de mercado, porque hoje o brasileiro ele ainda não conhece tanto para fazer sozinho. Então ele vai procurar o gerente do banco que vai dissuadir ele a investir em algo que o banco está ganhando dinheiro. Quantas pessoas já foram lá conversar com o gerente do banco ou alguém da família e voltou investindo num plano de capitalização? Então, assim, infelizmente, hoje no Brasil, o maior entrave ainda é essa estrutura que os bancos ainda dominam muito e acabam deixando muitas pessoas de fora do mercado de capitais de fato, porque eles têm ali sua meta de vender um produto bancário. Então, a pessoa que já vai para um assessor de investimento já está um pouco mais iluminada e consegue, ou até consegue montar a carteira usando uma carteira modelo e já consegue entender o que ele está fazendo. Acho que essa quebra de paradigma ainda é forte no Brasil e a gente tem que trabalhar nisso para o mercado realmente destravar. Maravilha. Muito obrigado, meu caro. Obrigado, prazer estar aqui. Muito sempre. Wow.